sejam muito bem-vindos a mais um painel do Amazônia que eu quero. É um prazer recebê-los presencialmente aqui na UEA e, claro, você que nos acompanha ao vivo pela transmissão do G1 Amazonas. Fique ligado que teremos muito conteúdo de qualidade por aqui. Agradecemos desde já a todos os presentes, a faculdade, os nossos painelistas, os convidados especiais, autoridades e, claro, os universitários. Hoje nós vamos discutir conectividade para além dos cabos, fios e termos difíceis. Queremos desmistificar o conceito de conectividade atrelado apenas à internet. A conectividade vai muito além. É serviço, é direito garantido pela Constituição. Nosso objetivo no Amazônia que eu quero é propor soluções e sugerir propostas para os gestores públicos a fim de ajudar no desenvolvimento sustentável da nossa região. Por isso, vamos falar sobre os impactos da conectividade para os povos da Amazônia, especialmente para aqueles que vivem em locais mais isolados. E para abrir com chave de ouro, vamos ouvir os nossos anfitriões. Aproveitamos para agradecer o espaço e a parceria nessa caminhada. Convido a palavra o diretor da Agência de Inovação, professor Antônio Mesquita. Pode aplaudir, gente. Boa noite a todos, é uma grande honra participar desse evento. Um evento que traz um grande diferencial para o nosso estado do Amazonas, onde com a conectividade da rede amazônica, ela está levando esse conhecimento da academia, para as populações da nossa Amazônia. Essa função da academia, trazer, não só trazer, mas criar esse conhecimento e levar esse conhecimento para os 62 municípios do estado do Amazonas. Então essa conectividade, não só a conectividade da transmissão das redes digitais, mas a conectividade de políticas públicas, que é uma função primordial também da nossa universidade, Nós temos um capital intelectual dentro da nossa universidade de levar essas políticas públicas, de criar e elaborar essas políticas públicas para os municípios do estado do Amazonas. E por isso nós estamos nos 62 municípios do estado do Amazonas, levando essa conectividade maior, que é o conhecimento. E por meio desse conhecimento, nós estamos dando à população a oportunidade de ocupar postos importantíssimos dentro de várias instituições públicas e privadas do estado do Amazonas. Para vocês terem uma ideia, nós temos ex-alunos nossos da UEA hoje, ocupando 2 postos aqui dentro do estado do Amazonas. O diretor, o secretário adjunto da SUFRAMA, Frederico, que é ex-aluno da nossa universidade. Então, assim, tem uma outra pessoa que é o assessor do senador Omar Aziz. Então, são alunos que nós formamos, que nós entregamos o conhecimento para esses alunos e estão ocupando postos no governo do estado, em Brasília, e outros alunos nossos da universidade estão em outros locais do mundo, na Inglaterra, na Alemanha, na Bélgica, ocupando também espaços nas empresas privadas do mundo inteiro. Então, é a nossa função, levar esse conhecimento, essa conectividade do conhecimento, e é uma grande honra recebê-los aqui, Rede Amazônica. Nós temos uma equipe, professor Fábio, do Hub, um grande laboratório que está desenvolvendo pesquisas importantíssimas para a universidade e para o estado do Amazonas. Temos outros laboratórios aqui, o Ocean, nós temos o STEM. Então, assim, nós temos hoje, eu falo que o nosso ecossistema de inovação dentro da universidade, essa trilha toda da inovação, ela se formou aqui dentro da ERT, Nós temos um pequeno parque tecnológico aqui dentro da ERT. Imagina os laboratórios que nós temos e dando uma grande contribuição para a rede pública, com jogos eletrônicos, jogos digitais, outros.
alunos sendo formados pelos vários laboratórios que nós temos aqui. Então, a universidade tem um papel fundamental nessa conectividade e agradeço a todos pela presença. Desculpa, mas em nome do professor André Zogaib, né, professor André e professora Kátia, que são os grandes gestores da nossa instituição, nós agradecemos a presença de todos. Muito obrigada, professor Antônio. Pode descer por aqui, ó. Bom, e isso que o professor Antônio veio trazer é muito do que a gente fala dentro da Fundação e do Grupo Rede Amazônica. A gente pensa sempre nesse desenvolvimento e sempre com a educação na frente. E nós, do Grupo Rede Amazônica, acreditamos que somente através da educação conseguiremos transformar a sociedade e deixar todo mundo na mesma página. E para iniciar o evento, convidamos a diretora institucional da Fundação Rede Amazônica, Mariane Cavalcante. Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um painel Amazônia que eu quero. E antes de começar o painel, eu gostaria de contar rapidamente a história da Jéssica que eu conheci essa semana. A Jéssica é uma menina de 13 anos que mora a 3 horas de Manaus, na comunidade Rumo Certo, BR 174, quilômetro 165 do município de Presidente Figueiredo. Essa semana, a Jéssica ficou em segundo lugar no nosso concurso Conta um Conto. Ela escreveu um conto sobre a Amazônia sem fome e recebeu como premiação um smartphone. É uma história com final feliz, mas poderia não ter sido. Na comunidade onde a Jéssica mora, não tem internet. Ela contou com a ajuda da sua professora de português, que estava de férias. Esta professora precisou sair da comunidade para escrever a Jéssica e mais 20 crianças. E ela só conseguiu fazer isso 11h50 do último dia de inscrição. Até amanhã do dia da premiação, a gente não tinha conseguido falar com a Jéssica ainda. E a premiação ia acontecer na segunda-feira, no final da tarde, no auditório da Rede Amazônica. A gente só conseguiu falar com a Jéssica porque na comunidade onde ela morava tinha um telefone rural. E só assim a gente conseguiu contato. E por que eu contei essa história para vocês? É porque existem muitas outras Jéssicas na Amazônia. E a Amazônia que eu quero é uma Amazônia para que mais meninas como a Jéssica tenham acesso a esse direito fundamental reconhecido pela ONU. E é por essas e por mais outras histórias como estas que hoje vamos falar de conectividade. A região norte do Brasil tem uma carência muito grande de conectividade. Por isso, estamos investindo pesado no programa Norte Conectado, para levar internet de qualidade a 10 milhões de brasileiros e brasileiras que vivem nessa região. Serão cerca de 1,3 bilhão de reais com recursos provenientes do leilão do 5G para a construção de 8 infovias com cabos de fibra ótica que irão passar por 59 municípios em toda essa região do país. Inauguramos agora, junto com o presidente Lula, a Infovia 01, que liga Santarém, no Pará, até a cidade de Manaus, capital do estado do Amazonas. Esse trecho possui cerca de 1.100 quilômetros de cabos implantados no leito dos rios amazônicos, com durabilidade de pelo menos cerca de 25 anos. Além da Infovia 01, temos em operação a Infovia 00, que liga a cidade de Macapá, capital do Amapá, até a cidade de Santarém, também no Pará. Até o final de 2023, vamos entregar as Infovias 02, que liga Tefé a Tabatinga, no Amazonas, a 03, ligando Macapá até a cidade de Belém, e a 04, que liga Vila do Moura, também no estado do Amazonas, até a capital de Roraima, Boa Vista. Cada cidade por onde passa a Infovia é contemplada com uma rede metropolitana. Essa rede leva a internet de altíssima qualidade e velocidade para as escolas públicas, hospitais, unidades básicas de saúde, delegacias, prefeituras e demais equipamentos públicos. Além disso, a conectividade chegará em praças públicas para que a população possa utilizar a internet por meio de acesso ao Wi-Fi. Toda a manutenção da infraestrutura de fibra ótica subfluvial que está sendo implantada nesse programa será feita por um consórcio de empresas de telecomunicações que darão toda essa manutenção. Em contrapartida, elas poderão também utilizar parte dessas redes de cabo de fibra ótica disponíveis nos trechos das infovias. Levar conectividade para todos os brasileiros é a nossa prioridade aqui no Ministério das Comunicações. Com o novo PAC,
todas as cerca de 138 mil escolas públicas deste país terão internet com velocidade adequada para uso de fins pedagógicos. Também estamos avançando com a implementação e implantação da cobertura do 5G, para que áreas remotas, rurais, tenham acesso também a uma internet móvel de qualidade. Com a inclusão digital, vamos levar também a inclusão social para o nosso povo. Ouvimos agora o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, sobre o panorama geral de conectividade na Amazônia. E diante disso, vamos começar as discussões. Nós convidamos figuras atuantes e que fazem a diferença nas suas realidades. Vamos conhecer nossos painelistas? Gostaria de chamar aqui ao palco o Tenente Coronel Bruno de Pinho Silveira. Pode aplaudir, gente, ele merece. Ele que é mestre em Engenharia Elétrica, com especialização em Engenharia de Redes e Sistema de Telecomunicações pelo Instituto Nacional de Telecomunicações. Dentre as principais funções exercidas, foi adjunto da Divisão de Engenharia na Fábrica de Material de Comunicações e Eletrônica da Indústria de Material Bélico do Brasil e chefiou as divisões de operação do CITEX e do 7º Centro de Telemática de Área. Atualmente, é o chefe do 4º Centro de Telemática de Área em Manaus, Amazonas. Seja bem-vindo, Tenente. Boa noite. Bom, gostaria de chamar agora o professor Fábio Cardoso. Ele que é doutor em Engenharia Mecânica, atualmente é pesquisador do Instituto Inovatos de Tecnologia, professor da Universidade do Estado do Amazonas, possui mais de 20 anos de experiência na área de pesquisa e desenvolvimento e tem trabalhado na área de sistemas embarcados, indústria 4.0, robótica distribuída, sistemas multiagentes e aprendizado de máquina. Bem-vindo, professor. Gostaria de chamar agora Eduardo Lopes, ele que é o diretor de tecnologia do Grupo Rede Amazônica, engenheiro eletricista com ênfase em telecomunicações, pós-graduado em desenvolvimento de sistemas corporativos, MBA abrangendo Project Manager, liderança, gestão empresarial e estratégias digitais para empresas de mídia. Nos últimos 5 anos, atua como diretor de tecnologia do Grupo Rede Amazônica, com destaque para o projeto inovador Centralcasting, e outros envolvendo o desenvolvimento de produtos, que engloba hardware, software, tecnologia de informação e sistemas de transmissão. Obrigado, boa noite. Obrigada, Eduardo. Bom, e direto do Amapá, nós temos o nosso convidado, Rafael Ponte Lima. Ele que é mestre em desenvolvimento regional pela Unifap, doutor em educação matemática, é professor associado do curso de Ciências da Computação, programas de pós-graduação e mestrado, foi secretário de Ciência e Tecnologia do Estado do Amapá e também foi presidente do Conselho Nacional de Secretários de Ciência e Tecnologia. Atualmente é gerente de relacionamento de Rede Nacional de Pesquisa para projetos com estados brasileiros para a interiorização e ampliação das redes de conectividade e serviços baseados em internet. Olá, Rafael, seja bem-vindo. Boa noite. Obrigado, é uma honra participar desse evento com vocês e sonhar juntos a Amazônia que a gente quer. É isso. Então, vamos iniciar o nosso painel. Lembrando que cada pergunta terá 2 minutos, em média, para sua resposta. E, ao fim, vamos abrir para o público fazer as suas perguntas, as suas considerações. Então, nessa primeira rodada, eu gostaria de pedir para o Tenente Coronel Pinho falar um pouquinho sobre o panorama da Amazônia Conectada. Bom, só contextualizando um pouquinho antes da gente falar diretamente sobre o Amazônia Conectada, até numa entrevista preliminar ali ao evento, me perguntaram, como ele surgiu e etc. Então, era justamente disso que eu queria falar. Ele surgiu, na verdade, de uma necessidade de conectividade, melhorar a conectividade, especificamente aqui no interior do estado do Amazonas, que foi diagnosticado essa deficiência aqui. Então, o projeto surgiu ali no final de 2014 e o contexto dele foi basicamente a gente conectar as unidades militares, as organizações militares que estão distribuídas no interior do estado. Principalmente a 2ª Brigada de Infantaria de Selva, que está localizada em São Gabriel da Cachoeira, um batalhão de infantaria que está localizado em Barcelos e a Brigada de Tefé, a 16ª Brigada de Infantaria de Selva. Como elas
trabalhava antigamente sem uma Amazônia Conectada, basicamente com links satelitais, que é uma tecnologia que atende até certo ponto, né? Mas que ao longo do tempo aí ela foi ficando bem restrita, dadas as aplicações que a gente tem atualmente. Então, buscou-se solução a partir do final de 2014, entre as diversas tecnologias aí existentes, né? E optou-se pelo lançamento de cabos óticos subfluviais, utilizando o que aqui tem de potencial na região, que são os rios. E nesse contexto surgiu a Amazônia Conectada, foram feitos diversos lançamentos desde então, né? A tecnologia se mostrou um sucesso, tanto é que hoje nós temos o Norte Conectado e o Amazônia Integrado e Sustentável, né? Com base aí, a gente pode ver o progresso que está tendo, com base no vídeo que foi apresentado no início do programa. Lindo, né? Trabalhão. A gente nem imagina, mas a maioria das soluções, inovações surgem da necessidade básica, né? Muitas vezes de quem já está trabalhando na área. Obrigada, Teneide. Queria agora ouvir o professor Fábio. Tudo bem? Prazer aqui participar. Queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre 2 projetos específicos que estão sendo desenvolvidos dentro da UEA, o Iara e Curupira. Ok. Na verdade, assim, eu estou aqui, Fábio Cardoso, mas existe um grupo de trabalho intenso trabalhando nesses projetos de desenvolvimento. Posso citar o reitor, uma contribuição, a GIM, o Hub, o laboratório e um conjunto grande de pesquisadores em várias áreas, né? Eles trabalharam intensamente nesses 2 projetos. E surgiu, na verdade, esse projeto surgiu de necessidade, a necessidade de defesa da água e da floresta amazônica. Então, um tema altamente importante, não só para nós que participamos, estamos no Amazonas, mas da Amazônia e do mundo. Porque qualquer variação muito grande, né, nesse ambiente pode ter um impacto em todos, e é o que a gente está sentindo. Então, em função dessa demanda, a gente tem trabalhado com projetos, empresas de P&D, e essas empresas a gente motivou, conversou sobre esses problemas, e elas se interessaram em fazer investimento via verba de P&D. Posso citar 2 empresas rapidamente que contribuíram e têm parceria nesse trabalho, nesse projeto, que é a Diebold, né, uma multinacional, né, então contribuiu no projeto Iara, e a Hanna, que contribuiu, né, parceira para o projeto, faz parte do projeto Curupira, né, que nesse momento a gente desenvolveu essa primeira versão. Então, são empresas parceiras que estão nesse trabalho. Mas, basicamente, são 2 projetos, um com a finalidade de proteção e monitoramento da selva amazônica, que é o projeto Curupira, o Curupira, que é o ser folclórico, que é o guardião da floresta. Então, o que a gente fez nesse projeto? Baseado no conhecimento. A gente incorporou uma inteligência artificial de um dispositivo de baixíssimo consumo e processamento, e com a capacidade de ouvir a floresta e detectar os anômalos, como invasões, motosserras. Então, a gente ensinou isso e colocou. Então, havendo qualquer variação, o sistema vai alertar, e essa mensagem deve chegar num serviço para que algum evento possa ser executado. Então, esse projeto, a gente vai dar vários sensores, vamos colocar sensores de vários tipos, e tem um conjunto de oportunidades dessa linha. Além de fazer o primeiro ponto, né, para a gente pensar em conectividade, é proteger os nossos povos. Um outro projeto relevante, depois até oportunamente mostro as plaquinhas desenvolvidas e o sistema, é o projeto Iara, que o objetivo também é a proteção da água dos nossos rios. Se você entrar no site da ANA, você vai ver que boa parte do Nordeste, Sul e Sudeste estão com monitoramento dos rios em tempo real. Mas a nossa bacia amazônica não está. E o monitoramento da bacia amazônica é extremamente importante, a água. Então, o projeto Iara também, a deusa da água, o nome foi dado para também monitorar em tempo real esses parâmetros da água e detectar qualquer variação, eventos anômalos, né, contaminações que podem matar a nossa população. Então, essa é a principal motivação de participar desse programa de conectividade. Então, conectar, mas com o objetivo também de proteger os povos indígenas e a biodiversidade. Obrigada, professor. Já deu um panorama geral aqui para a gente. Agora, passando para o Eduardo Lopes, queria que você falasse um pouquinho sobre a infraestrutura das redes de telecomunicação da Amazônia, os desafios, as oportunidades. Boa noite, pergunta fácil. Tranquilo. A região amazônica, a gente que trabalha com televisão e estamos todos os municípios, é uma região muito difícil de comunicação.
A história do Grupo Rede Amazônica começou com uma rede de distribuição de fitas em barcos no Rio. Com satélite, conseguimos criar as nossas retransmissoras, entregando o sinal com satélite. Então, era fitas. Imagina o Fantástico rodar uma semana depois, né? Chegava a fita uma semana depois. E depois, com o advento da tecnologia, banda aérea, satélite com comunicação com baixa capacidade, chegando com o Elon Musk, agora com a Starlink, com o satélite de alta velocidade, e você viaja no interior, você vê que as anteninhas de Starlink estão dominando as casas, estão dominando as cidades. Então, você entrar com a Amazônia Conectada, você levar esses cabos de fibra ótica e uma energia, é interessante. Você chegar num lugar e ver um monte de gente de smartphone, mas não tem um sinal de celular, não tem nada, porque ele tem o smartphone para quando ele vem para uma capital, quando ele vem para uma cidade onde tem sinal, e lá ele fica jogando joguinho, porque ele não tem uma conectividade, você meio que isola as pessoas, né? Então, como o Grupo Rede Amazônica quer chegar lá, a gente consegue chegar com informação, a gente consegue chegar com a rádio, com a televisão, levando já a primeira informação, conectando essa pessoa a um conhecimento que ela não tinha, uma notícia que ela não tinha, e depois, quando chega a conectividade de internet, ela não está ambígua àquilo que está acontecendo, né? Então, acho que a gente tem um caminho de conectar as pessoas pelas informações que a gente gera. Mas é desse jeito, passo a passo, né? Agora com Rafael Pontes. Rafael, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a situação de conectividade aí no estado do Amapá. Obrigado, Débora. Obrigado a todos os colegas aí da bancada. A do Amapá não é muito diferente de todo o restante da região, né? Eu queria destacar aqui 2 pontos, que foram os que me antecederam. A diretora, quando destaca a importância de que as pessoas estejam conectadas, eu acho que esse é o grande desafio para a Amazônia que a gente quer e para o Brasil. A gente precisa sair de um momento onde apenas as escolas, os hospitais, os ambientes públicos ou empresas estejam conectadas, a gente precisa começar a conectar pessoas. E os colegas anteciparam aí projetos importantes que mostram essa necessidade, né? Quando a gente fala de florestas inteligentes, eu vou associar o projeto do professor, onde você tem uma floresta, onde a gente consegue ter sistemas monitorando barulhos que são diversos à realidade da floresta, que podem indicar para a gente alguma anomalia, algum crime acontecendo, alguma coisa, algum desmatamento. Então, isso é o uso de tecnologia para tornar a floresta mais inteligente. Então, a gente precisa levar a conectividade mais para um ambiente mais profundo da região. A gente precisa conectar estruturas onde as pessoas possam ter acesso à informação. E a realidade do Amapá se assemelha. A gente é o estado, foi o último estado a ter conectividade por fibra ótica no Brasil. Eu contei há pouco, no outro evento que nós fizemos, da realidade. A gente tinha uma realidade satelital até ali, mais ou menos, o ano de 2009, 2010. Toda a estrutura de acesso à internet do Amapá era satélite. Você tinha, por exemplo, a Universidade do Amapá, no município do Oiapoque. Toda a estrutura era mantida por aquele programa do governo GESAC, que é semelhante às antenas da Starlink hoje. Então, era uma estrutura muito incipiente para manter estruturas universitárias. Eu estou falando de 2009, 2010. Então, a realidade do Amapá é muito recente de fibra ótica, e com isso a gente tem um delay tecnológico muito grande na região, mas também uma oportunidade de fazer de forma adequada, de estruturar, e é esse o papel que a ANP vem discutindo com todos os estados brasileiros, em especial com o Amapá, um trabalho de levar a conectividade de fibra ótica, aproveitando o programa Norte Conectado, aproveitando o Linhão de Tucuruí e a expertise que já foi trabalhada nesses projetos, para que a gente possa aproveitar o que já tem de fibra no estado, através dos provedores locais, das empresas de energia, levar a conectividade aos 16 municípios, em especial às sedes dos municípios, para que, posteriormente, a gente possa conectar as populações dos povos ribeirinhos, dos povos quilombolas, dos povos tradicionais do estado do Amapá, que isso acaba se refletindo também nos demais estados da região amazônica. E aí concluo dizendo a importância do projeto Norte Conectado, que permite que o Amapá hoje se conecte ao Brasil de forma digital, com uma conectividade capaz de atender a necessidade do nosso estado. E aí, já aproveitando essa deixa do Rafael, para a gente se aprofundar nessa discussão, vamos ouvir o gerente da Anatel, representante dos estados do Amazonas, Acre, Roraima e Rondônia, Celso Henrique Ribas. Esse ano a gente já tem 3 das infovias restantes para serem implementadas e mais 3 no ano que vem. Então, com a construção das infovias, o gargalo de transmissão
vai diminuir muito, restando apenas os acessos locais para funcionarem. Então, independente da tecnologia, 4G ou 5G, o projeto Norte Conectado tem colaborado e vai colaborar para essa solução. Com o 5G, você tem uma capacidade de tráfego muito maior do que com o 4G, baixa latência, baixo consumo de energia. Então, a diferença de tecnologia ela vai ser sentida pelo usuário, mas é fundamental que a gente tenha a transmissão desses dados de acesso para o backbone da operadora. Ok. Bora falar de projetos futuros? O que tem sido feito, quais são os projetos que estão em andamento futuramente a serem pedidos pela Anatel, vamos dizer assim? Como eu te disse, a Anatel é um órgão de Estado, ela não é um órgão de governo e ela não define as políticas públicas. A gente trabalha para que elas sejam executadas a longo prazo. Então, no edital do 5G, a gente tem obrigações de implantação de 5G, de implantações de 4G, em diversas localidades, não só mais nos municípios sedes. Você tem uma ampliação da cobertura com as obrigações fiscais nesse edital. Então, como eu te disse, a gente já está olhando lá para frente e criou obrigações até 2029. Hoje, qualquer lugar que você vá, a grande necessidade ou o grande pedido é instalação de torre de celular. A gente já está prevendo o oferecimento do serviço 5G para todas as sedes de municípios, algumas localidades. Então, a Anatel já trabalha com essa visão de futuro e já colocou isso como obrigação, abrindo mão de arrecadação para o Tesouro e fazendo com que esse valor do leilão fosse revertido em obrigações de investimento, que é exatamente para melhorar a conectividade, e esperamos que o 5G esteja instalado em todas as sedes de município até o final de 2029. Os entrevistados até o final de 2029. Sai? Pergunta de milhões. Pode responder no microfone. Bom, isso é o que a gente espera realmente, né, Débora? Como eu falei no início da apresentação aqui do programa, e foi falado num vídeo também, o Norte Conectado já é uma realidade, né? Ele é uma continuidade do Amazônia Conectada. Já foram lançados aí, pós-Amazônia Conectada, 2 infovias ligando Santarém a Macapá e Santarém Manaus, né? E agora, se eu não me engano, para início de setembro ao final de setembro, já vão começar mais outros 3 lançamentos, né? Mais outras 3 infovias, completando uma delas que a gente tem do Amazônia Conectada, que é justamente o trecho final ali do Solimões, né? De Tefé até Tabatinga, Atalaia do Norte, depois subindo de Vila de Moura até Boa Vista, né? E de Macapá até Belém. Então, a conclusão disso tudo, pelo que a gente vem acompanhando e tendo reuniões técnicas até para integrar o Norte Conectado, o Amazônia Integrado Sustentável e o Amazônia Conectada, está previsto aí para o início do ano que vem, né? Ali, fevereiro, talvez já esteja tudo lançado e talvez tudo integrado. Então, assim, a gente vê com uma grande possibilidade de otimismo a questão da conclusão e operação plena, né, o uso pleno dessa rede até 2029. Aproveitando que o senhor está falando, eu queria que o senhor falasse assim, rapidamente por cima, um pouquinho sobre a questão da implementação desses cabos de fibra ótica, porque assim, para a gente que é de comunicação, é uma loucura você pensar nesses cabos descendo o rio e passando. Gente, quantas pessoas envolvidas, mais ou menos? São várias equipes, são vários dias. Fala um pouquinho sobre esse momento de lançamento, como vocês falam, né? Sim, sim. Bom, começando da parte básica, né, a parte dos cabos propriamente ditos, esses cabos do Amazônia Conectado, e aí eu vou falar do Amazônia Conectado, que o Exército está à frente aí desde o final de 2014, eles são fabricados sob medida, né, de acordo com as especificações técnicas que nós entendemos como sendo as melhores, numa fábrica da Noruega, né? Então tem toda uma logística aí de contratação, a parte administrativa, licitações, né? Todo um planejamento por conta também da dinâmica dos rios.
né, por conta da vazante das cheias, então a gente tem que lançar na época da cheia, porque senão em determinados trechos dos rios a balsa não passa, né? E num lançamento desse a gente tem embarcados aí aproximadamente 60 pessoas, né, entre militares e integrantes aí de diversas empresas especializadas no lançamento. É uma operação monitorada 24 horas por dia, né? Um lançamento, por exemplo, do último trecho que nós lançamos aí efetivamente de Barcelos a São Gabriel da Cachoeira foram 620 quilômetros. E lançamos aí em aproximadamente 1 semana e meia, 24 horas, então o pessoal se revezando aí nas posições, monitorando o tempo inteiro. Teve uma outra oportunidade que a gente conversou na CBN também, me perguntaram como é que, se tinha garantia de que esse cabo estava efetivamente sendo depositado no fundo dos rios, né? Então a gente está falando aí de 620 quilômetros de cabo de algumas centenas de toneladas. Então, assim, ele ficar no fundo do rio é uma atividade relativamente fácil, né? O que não é fácil é a gente monitorar a velocidade da balsa ali para fazer o lançamento controlado e a tração também do cabo para que a fibra ótica que está lá dentro, apesar de protegida, né, não sofra nenhum dano durante esse lançamento. Então, é uma atividade bastante complexa. E além de fazer o lançamento propriamente dito dos cabos, a gente tem que ancorar esses cabos, né, nas comunidades, depois levar isso para um data center, que a gente chama Centro Móvel de Alta Disponibilidade, que é a nossa sala de telecomunicações, né, e instalar efetivamente os equipamentos óticos e, em determinada cidade, naquelas comunidades, fazer também o que foi falado já, a questão das redes metropolitanas para atender os órgãos, atender as populações como um todo. Então, é uma operação bastante complexa. Eduardo, como é que isso interfere, como é que isso impacta nas telecomunicações? Instalar o 5G é simples, né? Você vai lá, põe uma torre e você tem um sinal de 5G. Mas sem a infovia, para pegar aquela informação e levar para os centros que você tem a conexão com o mundo todo, 5G sozinho não serve para nada. Então, se a Amazônia Conectada não fizer isso, não fizer conexões, aquele município ter o seu head-end ali, que é um container, salvo engano, onde está toda a conexão com essa fibra ótica que conecta a gente com o mundo todo, o 5G lá não vai estar pronto, né? Então, falar que o 5G em 2029 vai estar pronto, eu não acredito. É uma missão difícil, mas a gente está no caminho certo, né? O Brasil, quando resolveu entrar no 5G e definiu as datas do 5G, hoje o Brasil é um dos países que mais tem 5G ativado, se não for o maior. Então, a gente reclama muito das nossas conexões. A nossa conexão na Amazônia não é boa, mas o governo brasileiro, através dos programas, está fazendo um bom trabalho na telecomunicações. Então, assim, o trabalho é difícil, a logística na Amazônia é complicada, o rio ele não é reto, né? Então, você faz volta, você olha no GPS, você não saiu do lugar, né? Porque você foi, voltou, para depois ir de novo. Então, é um trabalho complicado lançar essas fibras, e o ponto de ancoragem é mais difícil, né? Então, você tem que parar tudo para ancorar ele no município, e ali tem a variação do rio, e que você tem que tomar cuidado para não romper essa fibra, porque a manutenção desse cabo não vai ser fácil. Então, é um trabalho complicado, bom que o Exército assumiu isso para poder rodar, porque não é interessante para as empresas. As empresas não ganham dinheiro, né? É muito caro e a gente tem pouca população para poder colocar no 5G. Se não fosse um trabalho do governo, uma política pública da Anatel e um trabalho do governo, uma política pública que a Anatel está só fazendo com que as coisas aconteçam, fiscalizando, a gente não estaria conectado, não estaria mesmo. É uma região que precisa de políticas públicas e precisa do apoio de todos. Rafael, nesse aspecto de implementação, de expansão das redes, como é que você vê o impacto social mesmo de serviços entregues para as pessoas? Eu acho, Débora, que a grande realidade é que a gente começa a levar a capacidade de acesso à informação, né, e a gente começa a discutir inclusão tecnológica, não é só o uso, mas também você começar a acessar serviços públicos, começar a acessar a educação, conhecimento. Então, você começa a permitir que grande parte da população, que por anos era uma população invisível, uma população esquecida pela política pública, começa a ter acesso a mais um serviço, e a internet hoje é uma política pública que deve ser garantida, tal qual água, energia, saneamento. Então, a gente vem discutindo isso, de modo que a gente consiga alcançar a população. Quando se fala em alcançados pelo Norte Conectado,
eu acho que a gente precisa falar da Amazônia como um todo, né? A gente vai alcançar esses municípios, mais de 50 municípios, isso vai permitir com que a gente acesse as sedes dos municípios, mas também a gente precisa enxergar que tem uma população ribeirinha, uma população indígena enorme na região amazônica, na população quilombola, que a gente precisa fazer com que essa última milha, né, a extensão de várias outras formas, para além da fibra, conectar isso com as antenas, conectar com outros tipos de modalidade de internet, para que a gente consiga alcançar a população, para que a gente permita educação e acesso à tecnologia para todos. Então, eu tenho certeza que o Norte Conectado tem esse impacto. E eu repito, Débora, e vale para esse debate da Amazônia que a gente quer. Todo esse investimento nessa infraestrutura, ele precisa se transformar também em serviços, né? Ferramentas públicas, serviços públicos, para que a população possa acessar, seja na educação, na segurança, na saúde. E como bem destacou aqui, eu quero frisar o projeto do professor e inúmeros outros projetos na região amazônica. A região amazônica é uma região de fronteira, que a gente precisa discutir não só os limites geográficos, mas em especial a nossa biodiversidade. Então, quanto mais serviços de monitoramento, sistemas que possam nos permitir conhecer melhor a região, conhecer a nossa floresta como um todo, é importante. Para isso precisa de conectividade, precisa de internet. Então, esses serviços vão para além da necessidade final do usuário, vão para a implantação de serviços e sistemas que possam nos ajudar a conhecer melhor a floresta amazônica, proteger melhor a floresta e conseguir, a partir desse serviço de conectividade, desenvolver negócios, atrair empresas para a região. Muitas das empresas hoje, empresas de tecnologia, empresas de startups, né, que têm todo um apoio, inclusive, da SUFRAMA, né, com toda a lei de informática, que é um ativo importante da nossa região, mas muitas empresas deixam de vir para a região amazônica por falta de conectividade, por falta de acesso à internet de qualidade. Então, isso também vai permitir geração de emprego, geração de novos negócios, atração de novas empresas para a região, e isso vai possibilitando o desenvolvimento da região num aspecto social, porque você começa a gerar oportunidade de emprego, expectativa de vida. A população que antes era isolada, ela passa a ser vista, passa a ser conhecida, e ela consegue, a partir da conectividade, acessar, né, se conectar com o mundo para além do seu habitat natural ali. Então, tenho certeza que o impacto não é só tecnológico, nem econômico, mas também de uma grande importância social para a região amazônica. Obrigada, Rafael. Agora, 3 pontos são... A gente roda. Estamos na 2ª edição do Amazônia que eu quero, na temporada Educar para Desenvolver e Proteger. Fizemos 5 painéis na primeira temporada, 2 agora nessa, e todas as vezes 3 temas são principais: infraestrutura, acesso, incentivo, falta de incentivo para pesquisa, foi o que o senhor falou, e também essa questão do recurso. Como é que o senhor vê isso na área de projetos e desenvolvimento de projetos relacionados à conectividade? Porque pesquisa a gente tem muitos estudiosos e muitas inteligências aqui, falta um pouco de incentivo à pesquisa mesmo, não é? Na verdade, a gente, de certa forma, aqui na nossa região, eu não posso dizer que falta completamente, na verdade, que a gente tem uma coisa que é muito oportuna, que são as verbas de P&D. PDI, Projeto de Desenvolvimento e Inovação. Então, a universidade, ela recebeu esse benefício e está fazendo jus a esse investimento, entende completamente, fico muito alegre quando eu vejo esse debate, e parece que a gente está como se fossem vetores elétricos olhando para a mesma direção. Tenho certeza, fico muito feliz com isso. Né? E aí tem que chamar a eletricidade. Os engenheiros entendem, né? Entenderam. A gente está olhando para a mesma direção. As falas são perfeitas. Lembrando, dentro dessa temática, é importante a gente entender que a gente tem que evoluir até a conectividade, usando até o conceito que a gente chama de indústria 4.0 agora. Então, primeiro, a gente tem que ter energia para ligar os dispositivos. Então, tem que chegar energia também. Então, tem que chegar segurança para que as pessoas tenham segurança naquele ambiente. Energia e segurança, né? Normalmente, dentro da indústria 4.0, a gente chama que a gente tem que... Primeiro, outro nível importante é computadorizar, que é dar um computador, dar um celular, né? Então, eu preciso ter o hardware para me conectar. Aí, no segundo nível, é a conectividade. A gente está batalhando para ter infraestrutura e conectividade. Então, fico muito feliz quando tem todo esse trabalho sendo feito com esperança para que isso evolua. Depois da conectividade, a gente tem
visibilidade, eu consigo ver, me conectar. Dentro dessa expectativa, tendo a conectividade, aí um conjunto de oportunidades vão surgir. E nós, do Hub, voltando para a pergunta agora, a gente tem trabalhado, a universidade, né, tem trabalhado para captar mais recursos dessas empresas e devolver para a sociedade resposta aos problemas. E, claro, o apoio do governo nisso, o apoio do governo federal, e a gente está muito feliz nessa perspectiva, com esse trabalho sendo feito, o apoio do governo estadual para que intensifique essas políticas e que nos ajudem, né, a fazer uma política que movimentem mais o desejo dessas empresas em continuar investindo em tecnologia. A gente sente que essas empresas estão, porque o mundo está sofrendo com essa situação, então cada vez mais essas empresas estão interessadas nessa dinâmica. Visto isso, se a gente conseguir dar conectividade, de fato, um conjunto de oportunidades vão surgir. Então, da temática aqui do Curupira, a gente já não está pensando mais num projeto. E a gente vai contribuir aí com a rede amazônica nessa perspectiva para que todo mundo fique na mesma linha. A gente está criando, dentro da Universidade do Estado do Amazonas, o programa Curupira, em que tudo isso que se falou, a gente vai tratar ações e projetos com essa dinâmica. Formação de conteúdo, incentivo ao turismo, criação de redes sociais, porque desenvolvimento, de repente, de hotéis com a temática socioambiental e ambiental, então, tudo isso vai prover o desenvolvimento social. Claro que a infraestrutura é primordial. Falando em infraestrutura? A gente está aqui falando, estou vendo o nosso colega lá do Amapá. Tem que lembrar que o Amapá ficou bons meses, mais de 30 dias sem energia. A rede amazônica manteve o sinal no ar à base de gerador, informando, e o pessoal, quem está exibindo para quem? Não está exibindo para ninguém do Amapá, mas está dizendo no Brasil que o Amapá estava apagado. O Amapá ficou sem energia, então a gente fala em conectividade, mas a energia é super importante, sim, temos que ter energia. E a população que está aqui, ela tem que saber ganhar o dinheiro com a floresta em pé. Não é que a gente não quer uma evolução, um desenvolvimento destruindo a floresta. Pelo contrário, a gente quer ter conectividade, igual qualquer brasileiro tem. Temos direito de ir e vir, como a BR-319, tem que estar pronta. O Amapá é isolado, a gente tem que colocar o Amapá. Eu acho que o Amapá é o estado mais isolado do país. Ele faz parte do país, né? Ou então a gente isola o Amapá e fala, Amapá, você está livre. Eu acho que eles vão se dar melhor do que amarrado com a gente. Então, assim, a gente amarra o norte, né? De um jeito, parece que o sudeste, o sul, não quer que o norte cresça. A gente tem que ter infraestrutura, é só dar infraestrutura, a gente vai lutar de igual para igual com qualquer estado. Rafael, tô vendo aí teu olhinho brilhando. Não gostei dessa de isolar o norte, não, viu? Isolar o Amapá, não. Vamos dar a mão, ninguém solta a mão de ninguém. A gente não pode te amarrar também, né? Não dá para soltar, não, porque se esquecer a gente, não dá para ir para a Guiana Francesa também, que é outro problema, que aquela ponte não está resolvida ainda. Mas, Débora, a grande questão aqui nessa discussão da gente entender também esse problema de conectividade, fala de energia, né? E não foram só os 45 dias do ano passado. Semana passada nós ficamos 8 horas sem energia. O Amapá foi o estado que novamente ficou mais tempo sem energia do apagão da semana passada, que foi em todo o Brasil. Então, essa discussão de infraestrutura é uma discussão que o Brasil precisa entender e que precisa resolver. Né? E hoje a RNP, o que a RNP tem feito hoje, que é um modelo novo, inclusive de capilaridade de internet no Brasil, e está alcançando a região norte, as demais instituições, as demais regiões do Brasil. A gente tem feito parceria com os provedores, com as empresas de energia, distribuidoras e transmissoras de energia, e onde elas já possuem cabos de fibra ótica que estão atrelados ali nos seus cabos de transmissão de energia, a RNP entra com essa parceria, ela ativa esses cabos de fibra ótica e fazendo com que ela crie uma estrutura já pronta, né, já de prontidão, que já está disponível, você não precisa lançar um outro cabeamento. Então, você já usa uma estrutura que já está pronta e, com isso, você consegue interiorizar as infovias, as redes metropolitanas dos estados. Então, essa realidade, ela já cobre o Amapá. O Amapá já foi, por muito tempo, o estado mais isolado. Hoje já não é uma realidade. A gente, do aspecto elétrico, já está conectada ao circuito nacional de energia elétrica, né, ao linhão nacional, já está conectada agora pela Infovia 00
e pela União Tucuruí já está conectado também à internet a outras regiões. O que a gente precisa discutir agora são essas redundâncias, é um backup, desde a energia, no caso da Amapá, que também é um problema no Brasil inteiro, o backup de internet que vai se resolver também com o Norte Conectado. Já tem União Tucuruí, já tem Infovia 00, agora vai ter Infovia 03, Macapá, Belém. Então, são rotas novas que vão disponibilizar mais capacidade de internet para o estado do Amapá e, com isso, vai disponibilizar com que provedores locais e empresas locais e nacionais possam vir para o Amapá. E eu digo que o problema do Amapá hoje ainda é preço. A gente ainda é o estado que compra a internet mais cara do Brasil. Então, a gente... Aí o impacto que tem na empresa de TV, o impacto que tem nas nossas empresas, ainda é preço, porque quando você tem poucas rotas de conectividade no estado, que é o nosso caso, você acaba tendo dificuldade, né, de pouca oferta, o preço fica mais alto. Então, eu tenho certeza que com essas novas rotas, a 00 e a 03 do Norte Conectado e a do União Tucuruí, que já é uma rota madura, a gente vai ter uma melhoria, inclusive, nessa oferta de conectividade no estado, que vai baratear preço e a gente vai conseguir ter mais competitividade na qualidade, na entrega, na eficiência do serviço e, com isso, no preço em relação aos demais estados brasileiros. Em termos de performance, de capacidade, a Amapá já está de igual para igual com todas as universidades do Brasil. O sistema RNP, como um todo, já oferece ao estado do Amapá uma internet igual aos demais estados. O que a gente precisa agora é melhorar o aspecto comercial. Repetindo, quanto mais a oferta, mais canais de conectividade, mais a gente vai conseguir baratear preço de custo desse link que chega ao Amapá, e com isso a entrega para a população, para as empresas diminui. Mas é uma realidade que está melhorando, está evoluindo, eu vejo com bons olhos, são programas nacionais. E aí, de novo, também que foi dito, né? É um recurso do 5G, do lineão do 5G, mas a força política é importante, e a gente precisa olhar para a Amazônia e a internet, conectividade, como um tema de política pública, com um olhar para a população. Se a gente não entender que existe 30 milhões de habitantes ali que precisam de acesso à informação e, com isso, precisa de infraestrutura, energia, estabilidade de acesso, para que a internet também possa ser utilizada com qualidade, a gente precisa pensar isso como uma política pública nacional e entregar à população da Amazônia um serviço de qualidade. É isso. Falando sobre o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 17, que fala sobre parcerias, quero propor aqui uma rodada sobre soluções. A gente já falou bastante aqui do que está sendo desenvolvido, né? Se a gente puder pensar assim, com essa cabeça de engenheiro de vocês, qual seria o cenário ideal? Qual seria a Amazônia que eu quero em relação à conectividade? Pode começar. Eu acho que todo mundo que está na Amazônia, independente da região que ele esteja, que tem o direito de poder escolher como ser informado, seguir o canal, ou o jeito que é ser informado, ou utilizando uma televisão, ou um celular, poder criar as coisas. A gente está falando de uma era que vai ter um boom de tecnologia, que é a era da inteligência da informação. Isso vai dar uma velocidade de novos negócios, novos produtos, e você não ter acesso à internet, não ter conectividade, você está isolado desse novo mundo, desse novo boom. E não interessa aonde você está morando, a sua geolocalização que está morando, você tem que estar conectado no mundo todo. O Amapá, eu falo com o Amapá porque é impressionante você demorar tanto como país de conectar um estado, é um estado do seu país, que tinha que ter direito a qualquer outro estado. Demoramos muito para conectar o Amapá. Quando eu cheguei em Manaus, a internet de Manaus, em 2008, a internet de Manaus era horrorosa. Não tinha, só tinha nas empresas. Era internet via rádio nas casas, né? Não tinha isso. Mas tem uma situação dessa também em Roraima, né? Tem. Então, assim, é complicado. A região nossa, qualquer estado que você vem tem nossos problemas, tem os seus problemas, são iguais, praticamente. E a gente, como um país, a gente tem que olhar. E já existe tecnologia para isso. Então, se você tem nessa última milha que a gente não vai conseguir chegar com cabo, a gente pode chegar com satelital, só que a gente paga vários impostos, né? Então, se não tiver uma política pública, eu acho que as grandes potências elas estão atreladas à tecnologia. E você quiser montar uma startup aqui para comprar um kitzinho, o professor quer comprar um kit de desenvolvimento, ele vai pagar impostos de importação por esse kit. Então, um kit que sai a $50 nos Estados Unidos para um pesquisador de casa, aqui vai sair por $150 ou mais. Então, a gente já perde a competição no início, né? Então, eu acho que é isso, tem que começar a baixar os impostos, liberar a tecnologia e trazer conexão para todo mundo já com as tecnologias que existem no país.
só fazendo uma contribuição nessa linha, assim, o que a gente quer? Na verdade, a resposta é muito simples, porque quando eu chego em casa, assim, vou ligar a televisão e assistir o Netflix e em alta banda, né? E vai ficar sem travar, né? Vai ficar sem o Netflix, vai ficar sem conectividade. Hoje todo mundo liga aqui. Então, a gente quer que essa conectividade chegue para todo o Amazonas. Aí o colega deu exemplo aqui que a gente passou 8 horas sem energia. Você imagina, e nesse calor enorme ficou sem energia e a gente ficou quase morrendo, né, com 8 horas, e era zum, com todo mundo. Só que boa parte das comunidades dentro do estado do Amazonas ficam sem energia 32 dias no ano, ficam sem conectividade 32 dias do ano. Então, a situação de fato, emergencial, né? Do ponto educacional, é terrível a situação, porque enquanto boa parte do mundo civilizado está discutindo inteligência artificial, a gente está sem energia nos locais, a gente está sem conectividade. Então, assim, além disso, a segurança, a gente tem segurança, tem energia e segurança. Aí, agora eu vou fazer o marketing aqui. Por favor. Então, esse dispositivo aqui é o Curupira, é a primeira versão do Curupira. Tem aqui o bloco que vai amarrado à árvore, né? Então, nessa primeira versão do Curupira, ele detecta sons anômalos, decodifica com uma inteligência artificial colocada aqui e gera o alarme dada uma situação de risco, né, da floresta. Então, isso é segurança também. Então, eu chego em casa, eu moro num condomínio, né? Mas, assim, depois de engenheiro, né? Mas tem segurança, então, tem segurança controlada. Então, o que a gente quer com isso? Segurança para a floresta, segurança para os povos indígenas. Então, é isso que eu acredito que é a Amazônia que todos nós queremos. A gente já tem vários projetos nesse aspecto também, né, de monitoramento de queimada, de fumaça, de desmatamento, algumas coisas por drone, né? Sim. A gente, na verdade, todo esse trabalho, o trabalho desse conhecimento é fruto de trabalhos anteriores, né, de um grupo de desenvolvimento muito grande, né, no laboratório, na universidade, a Universidade do Estado do Amazonas, que é a universidade paga, financiada do povo desse estado, né? Então, é a nossa contrapartida. Né? Então, alguns dos projetos foram desenvolvidos, né, nessa linha de guardião. Então, esses projetos nos habilitaram a desenvolver essa solução. Então, o objetivo do Curupira não é só ouvir, ele vai enxergar, ele vai sentir vibração, decodificar isso como inteligência artificial, colocada dentro do dispositivo com baixíssimo consumo e ainda dá conectividade a longa distância. Então, todo esse cenário que a gente está discutindo de 5G, rede de longa distância, isso contribuindo, e o Curupira vai se adaptar a cada uma das situações. Se tiver 5G, é melhor, é mais fácil, mas se não tiver, a gente vai ter que estabelecer uma rede onde os curupiras vão se conectar e buscar a informação, levar ao seu destino. Incrível demais. Tenente Coronel, qual é a Amazônia que o senhor quer para o futuro em relação à conectividade? Naturalmente, a gente quer, fazendo até um trocadilho aqui, a Amazônia conectada, né? Mas, para que ela fique efetivamente conectada, eu acho que a gente tem que ter esses benefícios todos aqui que os colegas citaram. Eu vejo que a gente tem que buscar a sustentabilidade dessa rede, de toda essa infraestrutura. Então, eu vejo como um passo importante a questão da parceria público-privada, de alguma maneira, né? E aí eu posso até citar um case de sucesso aí que praticamente viabilizou esse último lançamento nosso, que surgiu de uma necessidade, como o professor falou aqui, né? Então, quem praticamente viabilizou esse último lançamento foi o Ministério da Saúde. E qual a necessidade? Conectar os hospitais, os postos de saúde, etc., do interior aqui do estado do Amazonas. Um outro parceiro muito forte também do Amazônia Conectada foi o Ministério da Educação, que buscou conectar universidades, escolas públicas, né, municipais e estaduais. Então, eu acho que para a gente ter os benefícios da conectividade, a gente tem que buscar também aí essa parceria público-privada. Naturalmente, eu citei aqui só casos do Ministério da Educação e da Saúde, que foram parceiros públicos, né? Mas agora, por meio aqui da Prodan, da processamento de dados também, do Amazonas, a gente tem buscado essa parceria privada com o privado, de maneira que eles possam explorar de alguma maneira
e essa rede se torne sustentável. Obrigada. Rafael Pontes. Eu quero somar os colegas e trazer para um debate do que a gente possa fazer quanto ao uso. Eu acho que a gente já tem uma realidade na Amazônia, que a gente está criando infraestrutura, mas, como foi dito também, a população não tem acesso à ferramenta, né? O ferramental, celular, computadores. Então, a gente precisa criar programas de fomento, e a gente tem uma lei de informática especial para a Zona Franca, instalada na Zona Franca de Manaus, que alcança os estados da região, que a gente pode discutir programas que entreguem, né, um baixo custo, um custo menor, ou uma isenção fiscal que possa fazer com que esse equipamento chegue até a população, em especial a população mais vulnerável, e aos povos tradicionais da região amazônica. Eu acho que isso é um problema que a gente precisa olhar e resolver. Não adianta levar a infraestrutura e a população continuar sem acesso aos equipamentos que se conectam a esse serviço de internet. Então, faço coro com o colega quando diz que é preciso que a gente tenha um programa de fomento ao acesso à tecnologia, para que a gente possa, a população, empresas, a população, quem de fato está na região. Muitas empresas querem vir para a região, mas elas precisam também, né, de algum atrativo, algum apoio para que ela possa se instalar, gerar emprego. Então, acho que precisa utilizar a lei de informática que acessa a região e transformar isso em programas que possam entregar, né, acesso, conectividade, serviços, sistemas e tecnologia na mão, né, de quem aqui desenvolve e acessa a população. Uma outra questão, o que a gente tem que discutir também, é pesquisa e desenvolvimento. A gente, de novo, tem a lei de informática, a gente precisa dar sustentabilidade aos laboratórios da região, às universidades da região, aos centros de pesquisa da região, para que a gente possa dar uso à internet de modo a desenvolver negócios na região. Né? Eu participei ainda como secretário de um programa chamado Amazônia Mais 10, que é um programa de fomento financiado pelas fundações de amparo à pesquisa dos estados brasileiros, e tem um investimento aí no último edital de mais de 50 milhões de reais em pesquisa aplicada à região amazônica. Né? 22 estados brasileiros têm desenvolvido, feito a mobilidade de pesquisadores para investigar a região amazônica e entregar tecnologia, fazer transferência de tecnologia para ativos da região amazônica. Então, a gente precisa fortalecer os nossos laboratórios, fortalecer uma infraestrutura de ciência e tecnologia para que o que a gente produz na Amazônia fique na região amazônica, né? Para que a gente transfira essa tecnologia para as cooperativas, para as associações, para as empresas, para as comunidades da região, para que esse conhecimento desenvolvido na academia possa se transformar em negócio, em serviços e produtos para a própria região. Então, com isso, a gente começa a criar um ecossistema vivo, ativo, onde a gente tem serviços de conectividade que isso se transforma em acesso à informação, que vira conhecimento, e esse conhecimento se transforma em tecnologia e permite a geração de negócios, geração de emprego, promoção de renda na região, e com isso a gente consegue, de uma certa forma, melhorar o desenvolvimento da região amazônica, alcançando a população na ponta. Então, acho que é um cenário promissor. A gente tem agora que qualificar as nossas instituições, qualificar nossas estruturas locais. Isso vale para o ente público, né? Vale para a academia como um todo e vale também para o sistema privado, onde a gente precisa ter condições de entregar serviço de qualidade à população, e a internet é essencial para isso. Muito interessante você trouxe, Rafael, porque a gente fala sempre sobre o protagonismo do nortista, do amazônida, né? A gente olha muito para fora, tem essa coisa de maximizar o que vem de fora, as soluções que vêm de fora, mas, na verdade, a gente tem muita solução aqui dentro, a gente já tem muita inteligência aqui dentro, não é isso? É importante ressaltar, o Amazonas ele importava mão de obra, hoje a gente exporta mão de obra. A Universidade do Estado do Amazonas e a UFAM, hoje tem muita gente que é formada aqui, trabalha na Alemanha, trabalha em São Paulo, uma colega nossa que trabalhou, é uma referência em São Paulo na área de desenvolvimento ágil, dá palestras. Então, a gente mudou com a educação, mas a educação veio também por causa da conectividade, com acesso à informação mais rápida, a internet, quando chegou nas universidades, bem melhores do que era, a infraestrutura que tinha. Então, se você entrega a infraestrutura, entrega a conectividade, pode deixar que o pessoal da região resolve. Não, só contribuindo também, assim, concordo totalmente, assim, vejo na prática esse dia a dia com muita alegria. Nossos jovens têm uma alta capacidade de desenvolvimento, pesquisa e inovação. Eu vejo isso porque está aqui o resultado.
né? Quem produziu isso foram amazonenses, estudantes aqui, estudantes, claro, em vários níveis, né? Graduação, pós-graduação. Eu posso falar, assim, em nome do professor Mesquita, lá aqui, que é diretor da GIM, né? Em nome do professor André Zogaíbe, reitor, mas as portas da universidade estão abertas ao Exército, à Rede Amazônica, a todos os parceiros para que conheçam nossos laboratórios, o Hub, o Laboratório de Embarcados, o Ocean, o STEM. Aqui, realmente, como o professor Mesquita falou, é um parque tecnológico, é um ecossistema e é estratégia da universidade em que células de desenvolvimento se espalhem por todo o interior do Estado, que a gente crie, intensifique a inovação tecnológica. O professor Mesquita tem trabalhado intensamente e é a nossa estratégia dentro da Escola Superior de Tecnologia, do Hub também, em explorar ao máximo e nessa perspectiva de desenvolvimento e inovação, implantar, distribuir essa célula que funciona aqui em outras regiões. É interessante isso acontecer e assim, acreditando no estudante do Amazonas. Então, também dentro do programa que a gente deve buscar desenvolver soluções, projetos de cursos tecnológicos para o interior, para desenvolver essa habilidade também em cidades e núcleos da Universidade do Estado do Amazonas. E aí a gente entra na parte da inclusão também, né? Colocar esse pessoal na rota, colocar todo mundo para estudar, capacitar e dar oportunidade de mostrarem os seus trabalhos, o que já vem sendo desenvolvido. Bom, agora a gente vai para o momento plateia. Vamos ver, vamos abrir para as perguntas. E aí vocês fiquem bem à vontade. Queria pedir o seu microfone emprestado, para a gente entregar aqui para o público. E aí, a Érica, essa maravilhosa aqui, está com o microfone à disposição para fazer perguntas. Quem gostaria de fazer pergunta? Ok, a gente começa por aqui. Em pé, sentada, como é? Olá, gente, boa noite. Eu sou Natália Flores, sou gerente de educação da Associação Vagalume. A Associação Vagalume é uma organização não governamental que atua na Amazônia há 20 anos. Nós implantamos bibliotecas, o nosso negócio é livro e literatura, e o livro, é papel, não é digital. Mas nós somos uma rede de 89 bibliotecas hoje em 22 municípios pelos 9 estados da Amazônia Legal brasileira. E o que eu gostaria, na verdade, de trazer aqui, como o nosso ramo é cultura, biblioteca, mas também é educação, né? Eu queria aqui só trazer mesmo para a gente gerar um pouquinho de reflexão e provocação a respeito de um parecer do Conselho Nacional de Educação, emitido em 2020, ao parecer 11 de 2020, que recomendou, na verdade, aos governos o uso dos recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação, que são 31 bilhões, que são os recursos provenientes dos faturamentos das operadoras de telecomunicação, para garantir a internet de alta velocidade a todas as escolas públicas e o acesso à internet pelos alunos mais vulneráveis. E aí, sabendo, né, nós somos sabedores que, aí, na média, 50% das escolas da Amazônia não possuem internet, 42% não tem nem energia, né, energia proveniente de motor gerador. A gente precisa se perguntar onde está este fundo e quais são os planos, né, de estruturação dos governos para fazer chegar a internet nessas escolas. Eu acho que assim, a política ela define uma lei, ela define um meio, só que entre a definição do dinheiro e você ter a tecnologia para aplicá-la, ela tem um gap. O Tenente Coronel falou sobre a dificuldade que é lançar um cabo, a velocidade disso. Esse cabo, não, na época, provavelmente, não tinha esse é o primeiro cabo lançado em rios, né? Os cabos eram lançados no oceano, e o fundo do oceano é bem mais estático do que um fundo do rio. Então houve um estudo muito grande, você pode até me corrigir, para poder fazer isso. Então, você tem um gap entre você tomar uma ação legislativa e você realmente tomar a iniciativa tecnológica daquilo. Você tem empresas que adiantam esse processo.
Então, a Starlink é uma empresa que adiantou muito, porque se você legalizar a Starlink, legislar sobre a Starlink no Brasil, porque no Brasil você fornecer internet, o equipamento é por comodato. O Starlink você compra o equipamento, se quebrar você tem que comprar outro. Diferente de uma Claro que você instalou na sua casa, se der problema naquele modem, eles vão te mandar outro modem, porque aquele modem é um modem por comodato. Então, entre legislar, criar a lei e você implementar uma tecnologia, tem um gap. Né? Então, a gente não pode culpar o governo só sobre isso, tem que culpar a sociedade como um todo e esperar a tecnologia vir. Então, hoje, o lançamento dos cabos nos rios já é um avanço muito grande. Se a gente conseguir trazer com a Starlink, já é um outro avanço. Não é só a Starlink, agora a Amazon também está lançando os seus satélites. Já tem mais Opel que também está lançando outro satélite. Vai ser 5, 6 empresas, esse preço vai cair. E o que vai acontecer é que elas vão estar conectadas num curto espaço de tempo e a gente tem já recursos para pagar quando estiver pronto. Eu acho que é isso que a gente tem que tomar um cuidado. Tem uma legislação, não é que as pessoas não querem fazer, é que a tecnologia às vezes não está pronta para fazer isso. A região amazônica é complicada, ela é muito complicada. O Acre uma vez ficou isolado porque um pica-pau cortou a fibra. Então são coisas que você tem a foto da Embratel e o pica-pau saindo com os fiozinhos da fibra para fora. Então assim, são coisas que acontecem na nossa região que você não acontece em outras regiões. E é um continente, né? Eu brinco, meu irmão mora na Alemanha, eu brinco com ele, olha, você fica aí da Alemanha, você e sua esposa, falando da Amazônia, mas daí você acaba o seu dia de trabalho, entra no seu carro elétrico, pega a sua autobahn sem nenhum buraco, chega na sua casa, conexão de 1 giga sem problema nenhum. Então como é que você vai falar da pessoa que não tem nada, que tem que pegar 5 horas de barco para chegar na escola? É complicado você daí falar o que a gente precisa. A Rede Amazônica defende que nós que moramos aqui, na nossa região, tem que falar o que precisamos. E esse país, esse estado continental, os estados da região é um continente com uma logística complicada. Então, entre uma legislação e a implantação tem um gap muito grande. Tá? Oi? Não, já temos recursos. Agora, chegando a tecnologia, acho que a gente vai conseguir fazer isso acontecer. Só fazendo uma contribuição, é muito importante esse tipo de informação, que muitas vezes ela não circula. Esse tipo de evento é fundamental para que a gente possa trocar informação. Muitas vezes nós aqui da academia, a gente se fecha dentro do laboratório para construir isso. A gente até tem uma dificuldade, nós como engenheiros temos uma dificuldade de externar os nossos resultados, de fazer propaganda. A gente tem trabalhado mais intensamente nesse trabalho, né? Agradecemos a Rede Amazônica, televisão, mas acesso à informação, se conectar a esse tipo de evento, é bom para ter esse tipo de informação e aí a gente conjuntamente vai tentar galgar, buscar esse recurso e fazer, executar. Né? Para isso tem um movimento político, mas esse tipo de debate contribui que a gente possa fazer força para que as coisas aconteçam. Rafael Pontes, quer fazer sua contribuição agora? Essa era a provocação, Débora. Eu parabenizar a colega pelo projeto. Eu conheço o projeto dela, já ouvi nas redes sociais. Eu tenho um projeto de leitura no Amapá também chamado Ler é Pai d'Égua, que são em pontos de ônibus, bibliotecas em livros, em papel, em pontos de ônibus. Então, é porque, como foi dito aqui, né, a gente tem um problema na região amazônica que não tem água, não tem saneamento, não tem saúde de qualidade, não tem energia. Não dá tempo do cara pensar que ele não tem nem internet, porque ele não vai lembrar que ele tem que se conectar. Então, são muitos os problemas. Mas não é porque tem tanto problema que a gente não vai discutir a internet como política pública. A gente precisa discutir conectividade nas escolas, nos postos de saúde. A população indígena está sem acesso à internet, a população quilombola, os ribeirinhos. Então, eu vejo que eu acho que debates como esse, né, a gente levar isso para os nossos parlamentos, para os nossos parlamentares, para quem discute política pública, não é problema de falta de recursos. Ela destacou um dos fundos, né? Tem a lei de informática, tem o FUT, tem o 5G, então são inúmeros os fundos, né? Os recursos que já estão ancorados, que são destinados a esse ambiente, esse ecossistema de tecnologia. O que a gente precisa é dar voz às necessidades, né? A gente precisa mostrar que tem uma população que é invisível ao olhar de quem está ali no executivo, de quem está em Brasília, né? A gente precisa olhar para essa população e entender que é uma demanda diferente. Não é a mesma demanda de quem está na região sul, na região sudeste. É uma demanda que passa por fomento, por garantir a sustentação, como disse o tenente-coronel, que também não adianta só fazer a fibra, lançar os cabos no rio e não garantir recursos para a sustentação.
que romper uma fibra dessa não é fácil, mas pode acontecer, e acontecendo precisa ter condições de responder isso com SLA bem atuante, com garantia de recursos para que isso aconteça. A gente precisa ter fomento para aquisição de equipamento, e isso passa por conectar o mínimo, que são as escolas, as estruturas públicas. Então, é fazer um combinado dessa infraestrutura, que é o backbone que a gente chama de todos esses cabos, com outras tecnologias que vão dar escala. Então, quando você associa essa estrutura de fibra e consegue acoplar isso, né, escalar isso com antenas, com outro tipo de conectividade, você vai aumentando a escala de acesso à internet na região, e com isso mais pessoas passam a utilizar, e a gente vai gerando demanda, que isso vai gerando novos serviços. Concordo também, não, o tempo da tecnologia e o tempo do recurso público não é o mesmo, e o tempo de implantação da tecnologia também não é o mesmo. Eu mesmo participo do debate sobre o PAS, eu acho que o Coronel vai me ajudar aí, desde 2005, 2006, eu acho que a gente começa a discutir esse projeto, início dos anos 2000. Assim vão aí quase 20 anos, né? Então, o tempo de resposta para a implementação da política pública não é o mesmo, mas precisa acontecer, e eu acho que eventos como esse dão a resposta, pelo menos dão voz a uma população invisível, e a gente começa a atrair mais investimento, tecnologia, e principalmente, como foi dito aqui também, parceiros privados precisam olhar para a nossa região com um olhar de desenvolvimento. Mesmo que no início isso tenha uma parceria público-privada, mas é a única forma com que a gente vai conseguir atrair investimento para a região, trazer indústria, trazer empresas para a região, para que a gente possa desenvolver de verdade, não só no papel, não só no discurso, mas na prática, alcançando a população mais profunda do Brasil. Eu vou continuar repetindo o tema, que ainda está invisível, para o olhar de uma camada que não enxerga, que está enxergando apenas as árvores, apenas a Amazônia como um produto florestal. Existe muito mais do que isso, tem uma população ávida por conhecimento e que já produz e exporta muito conhecimento. Ela precisa agora de condições e infraestrutura para que isso se desenvolva melhor. Obrigada, Rafael. Você quer contribuir? Só complementando um pouco para a colega aqui que perguntou, nós temos problemas, como o Rafael falou, estruturais aqui graves, né? E às vezes o recurso não resolve tudo. Então, vou dar só um exemplo do que eu vivi em Brasília em 2020. Né? A gente fez um termo de execução descentralizada com o Ministério da Educação, buscando recurso e, em contrapartida, para a sustentabilidade da rede, né? E, em contrapartida, a gente ia conectar algumas escolas. E perguntamos ao Ministério da Educação, quais escolas vocês querem que a gente conecte? E eles encaminharam uma lista de 1.500 escolas só no Amazonas. Né? Aí a gente falou, 1.500 escolas vocês têm no Amazonas? E aí pegamos aquela planilha toda, dessas 1.500 escolas, algumas tinham 2, 3 alunos. Eram em comunidades indígenas, completamente isoladas, sem energia elétrica. Não tinha recurso, naquele momento, que resolvesse esse problema para a gente levar conectividade e ligar bibliotecas, escolas, etc. Então, assim, essa questão, como o colega falou aqui, da legislação, tempo de maturação, para a gente colocar tudo isso em prática, não vai ser da noite para o dia, vai demorar bastante ainda. Mas a gente entende que está no caminho certo. Obrigada. Obrigada pela sua pergunta. Temos mais perguntas? Alguém levantou o braço ali, né? Rapidinho. Amanda, mulherada, fazendo as perguntas. Olá, boa noite a todas, todos e todes. Eu sou a Rayane França. Eu trabalho no Unicef aqui em Manaus, né, e coordeno também os projetos e programas da área de adolescentes aqui no território da Amazônia. Então, também dizer que sou muito orgulhosa de também ser uma mulher amazônida, né, que entende também um pouco dessas características do território e pensar, né, justamente como que a gente consegue pensar programas, ações, estruturas para o desenvolvimento do nosso território, mas pensando especificidades e também de um lugar que é o lugar do desenvolvimento de adolescentes e jovens. Né? Então, assim, vocês falaram bastante sobre a questão da conectividade e a gente teve um passo muito importante, né, para que a gente pudesse colocar a conectividade em pauta, que foi a pandemia. Né? Então, assim, o acesso à educação e como a nossa região foi afetada por conta da pandemia, por conta que várias crianças e adolescentes, jovens, deixaram de ir à escola e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, né, como vocês trazem, né, de a gente poder ter essas tecnologias, que hoje elas estão presentes no nosso território, e como que a gente pode pensar o engajamento, a participação desses adolescentes, desses jovens em seus territórios para a promoção de um desenvolvimento sustentável.
né, até mesmo porque a gente está comentando, né, sobre sistemas, né, o próprio projeto, né, do professor, né, do projeto Curupira, que para a gente conversando por aqui, que é muito interessante. E como que a gente pode pensar, por exemplo, da gente ter a formação desses adolescentes, desses jovens, para que eles também possam ser esses agentes que possam monitoramento, possam também ser essas pessoas que estarão capacitadas caso algum desses equipamentos dê um problema, né? Então, assim, como que a gente pode fortalecer essa identidade territorial, né? Hoje a gente está exportando muitos profissionais, concordo, mas como que a gente pode fazer a retenção também desses profissionais no nosso território, pensando a economia sustentável, economia verde e essa transferência de conhecimento, uma lógica, né, do desenvolvimento e habilidade de competências verdes. Pessoal, Maravilhosa. Assim, excelente pergunta. Eu vou responder porque ela entra na área educacional. Aí eu peguei aqui primeiro para falar. Mas, o professor Raimundo Cláudio está ali, a gente tem conversado, né, e nessa parte do Curupira, a gente conversou sobre esse assunto da especificidade. Né? Então, a gente não pode esquecer, nessa conectividade, né, que vai ser levada no futuro, tem aspecto de especificidade. Então, esse conteúdo, a gente tem que formar conteúdo educacional, né? Porque realmente é difícil falar em meritocracia com aluno do Sul, Sudeste, Nordeste, Fortaleza, para disputar lá vagas nas principais universidades do país com essa disparidade. Então, então, a gente tem que formar, traduzir, gerar conteúdo. Hoje é mais fácil com IA, com inteligência artificial. Então, gerar conteúdo naquela especificidade. E aí na conectividade, a gente tem que preservar aquele aspecto cultural. Porque em várias regiões aqui tem línguas diferentes e a gente tem que preservar essa cultura também. Porque se a gente levar só conectividade embutido um aspecto cultural, a gente pode acabar com aquela cultura específica. Então, tem esse cuidado para preservar o aspecto cultural. Então, a gente tem falado sobre isso, dentro do programa Curupira, para proteger também aquela língua, de repente, gerar conteúdo dentro daquela língua para preservar com aplicações, né? Então, é um trabalho que a gente está pensando também nisso dentro da Universidade do Estado do Amazonas. Isso se reflete pelo próprio nome do projeto, né, que vem trazendo essa lenda aí do Curupira, fortalecendo essa questão cultural. É a proteção da cultura também, né? Exato. Levar conectividade, mas de forma a não devastar aquela cultura e preservar. Então, a gente tem discutido um conjunto de ações que podem preservar e fazer com que a geração de conteúdo educacional seja nesse direcionamento, inclusive com o projeto Vagalume aqui nessa linha. Projeto lindo, depois a gente conversa. Olha aí a conexão de milhões. Próxima pergunta, por favor. Queria fazer um acréscimo bastante interessante. Essa conectividade, a UEA tem realizado com bastante maestria. E, para você, a colega falou agora, nós temos um projeto, estamos iniciando um projeto agora, em parceria com a Samsung e com a Secretaria de Educação do Estado do Amazonas. Então, nós selecionamos 14 municípios do Estado do Amazonas, onde nós vamos levar essa conectividade para os estudantes. 14 municípios vão receber informações de inteligência artificial, indústria 4.0, robótica e etc. Ou seja, nós vamos treinar nossos alunos da rede de educação do Estado do Amazonas para virarem, né, cidadãos tecnológicos. Ou seja, nós estamos fazendo a grande diferença, nós vamos fazer uma grande diferença agora com esse projeto da Samsung, que vai ser iniciado no mês de novembro. Isso é o início de um projeto e que esse projeto vai atingir 28 municípios do Estado do Amazonas junto com a SEDUC. Laboratórios montados pela SEDUC, o projeto se chama CRIAR, né? Ou seja, nós estamos criando a conectividade dos estudantes que moram em São Gabriel da Cachoeira, para os estudantes que moram em Manacapuru, Presidente Figueiredo. Já foram selecionados 28 municípios e vamos iniciar a primeira fase com 14 municípios. Ou seja, essa conectividade está sendo levada agora, né, pensando na evolução desses estudantes para serem esses profissionais do futuro.
Obrigada. Alguém mais? A gente precisa encerrar. Temos 2 pessoas. Aquela moça ali está muito engajada desde o início. Ela está querendo fazer essa pergunta. Boa noite, professores. Boa noite, tenente. Boa noite, Eduardo. Boa noite, plateia. Eu sou Thaís, eu sou da assessoria de comunicação do Hub. E eu nasci em São Gabriel da Cachoeira. Também já tive a oportunidade de morar na fronteira, porque os meus pais são militares. Morei no primeiro PF. E eu morava em São Gabriel da Cachoeira, então eu sei a realidade de São Gabriel da Cachoeira. É realmente queda de energia, falta de internet, 3G, 4G, assim, é muito ruim. Santa Isabel nem se fala, né? Então, a minha tia, ela é dentista e ela sempre está em missão pelo DICEI. E graças à internet eu posso acompanhá-la. E é muito lindo, porque ela vai nas comunidades mais remotas possíveis. Então eu vejo ela junto com a equipe carregar o bote, eu vejo ela junto com a mochila dela e todo o material dela de trabalho. E ela publica a foto das crianças que não sabem nem falar português, só falam a língua materna. E ela precisa de um tradutor, porque ou fala curipaca, ou fala tucano. São 23 povos indígenas que estão espalhados ao longo do Rio Negro. O tenente sabe muito bem disso. Então, eu parabenizo o senhor, porque uma missão desse nível é realmente complicado. Parabenizo todos vocês. Eu fico muito surpresa. Eu falo isso para o professor Raimundo Cláudio. Eu fico assim, como é que esses meninos aqui conseguem desenvolver coisas tão extraordinárias? Então, quando ele falou, a gente vai criar o Curupira, eu fiquei assim, e eu fiquei muito feliz, porque vai gerar oportunidade para aqueles meninos, como bem o professor Fábio mencionou, de ensinar ele a falar a língua materna, para que não se perca, a gente cuide da nossa história, que a gente está tendo a oportunidade de cuidar da nossa história e de criar a nossa história. O professor Mesquita falou ali que está criando, como a colega ali mencionou, de reter os jovens aqui na nossa região para que a gente possa evoluir. E eu estou muito feliz vendo isso acontecer, porque a gente realmente está vivendo um momento histórico. Então, eu parabenizo todos vocês pela missão. Eu fico muito feliz de vocês terem mencionado a minha terra. Eu fico muito feliz todas as vezes que eu ouço o nome dela, porque ela realmente precisa de atenção. Eu já vi lá, eu vim de lá, então eu sei. Eu fico muito feliz por estarem lembrando, de verdade. Obrigada. Obrigada pela sua contribuição. São esses depoimentos que nos inspiram, né? Quando a gente vê que o negócio está realmente funcionando. Muito obrigada. A última pergunta ali. Não, calma. Vai dar tudo certo. Tranquilo. Pessoal, aproveitar para dar um alô para o professor Raimundo, que já esteve na Amazônia que eu quero. Muito obrigada, Raimundo, viu, pela sua participação. O professor Raimundo é ilustre, tá? Ele já participou com a gente na Amazônia que eu quero. Eu sou um ilustre desconhecido, tá? O meu nome não importa aqui, né? Eu não sei nem por que eu estou aqui. Na verdade, eu sou um ET, eu acabei de chegar aqui da Amazônia, e o que eu ouvi hoje, eu tenho um elogio e tenho uma crítica para fazer, tá? Se vocês quiserem cortar na hora da crítica, vai ser até melhor para a rede amazônica não perder verba, não perder, sei lá, prestígio. Mas o elogio que eu tenho a fazer é que numa democracia tem que acontecer isso aqui que aconteceu essa noite. Se você não ouvir os excluídos, né, o colega lá do Amapá, e até os outros, deixa eu fazer uma conta rápida aqui, 62 menos 28 vai dar quanto? Vai dar 34, não é isso? Me corrija aí se eu estiver errado. Então, se a gente calcular que 28 é o ideal, como você perguntou, e esquecer os outros 34, você vai deixar de fora a minha colega lá de São Gabriel da Cachoeira, vai deixar de fora a Tríplice Fronteira lá de Tabatinga, que em Tabatinga a internet é uma coisa, é só você atravessar para Letícia, que é outra internet, né? Ou seja, dentro do Brasil não funciona, Claro. E aí você atravessa a linha da Tríplice Fronteira, a Claro é perfeita. Aí você se pergunta, como é que lá na Colômbia funciona e aqui no Brasil não funciona, né? Então tem muito do que o diretor ali da Rede Amazônica falou, que é a questão da legislação, né? Então, assim, o elogio que eu tenho para fazer é que esse debate ele não pode ser só 5 ao ano. Ele tem que ser diário, né? Na medida que o Exército cumpre uma meta, ele já tem que dizer, espera aí, mas é o ideal?
são só essas 4 infovias que vai ligar o continente Amazônia, que é o ideal, a Europa e os Estados Unidos, pessoal, termina de botar um cabo no oceano e eles já estão fazendo o caminho da volta com outro cabo. Não para nunca, né? E como é que a gente pode achar aqui na Amazônia, né, que passando 4 cabos, só 4 infovias vai resolver uma coisa que é muito maior, né? E eu nem estou entrando no mérito se é mais difícil ou se é mais fácil colocar o cabo no oceano ou colocar no rio. Vocês me desculpem a ignorância, mas no oceano deve ser bem mais difícil, tá? Porque ele é bem mais profundo e ele está bem mais distante. A Europa está bem mais distante de Nova York, né? Vamos pegar ali Havre, na França, que é um porto importante, está bem mais distante de New York do que a gente aqui em Manaus está distante de Tabatinga, tá bom? Mas isso é só o princípio da crítica, né? O que eu quero enfatizar aqui é que a discussão tem que ser permanente. Não pode se limitar a esse grupo que, vamos combinar, está excelente, tá? A Rede Amazônica está fazendo um trabalho excepcional diante das limitações que ela possui, tá? Isso aqui é importante que seja registrado. Assim como a UEA também, diante das limitações que ela tem orçamentárias, está também fazendo um trabalho excelente, tá, professor? E a mesma coisa o Exército, né? Se a gente vestir a farda do Exército e for lá para cima da balsa tentar passar o carro, a gente vai ver que não é tão simples como ele está tentando colocar aqui e fazer o dia a dia, tá? Mas a crítica que eu quero fazer é a seguinte: me preocupa quando eu vejo ele dizer que em 2029 o 5G ainda não vai estar ainda ok. Espera lá, pessoal. A China, né, eu estava vendo hoje o gráfico do BRICS, já está em 1.400% de crescimento acima dos outros BRICS, né? E o segundo, que é a Índia, está em 296%, né? E aí depois vem Brasil e os demais ali com 30%. Então, espera lá, tem alguma coisa errada aí, porque se a China consegue um crescimento de 1.400%, a gente tem que pelo menos chegar em 100% aqui no Brasil, pessoal, né? Então, me preocupa isso aí, tá? Faça uma reflexão, e você, como um formador de opinião e que tem acesso à informação privilegiada, não pode se contentar com 2029, né? A gente tem que ver 2025. 2025 já tem que estar lá em São Gabriel da Cachoeira, já tem que estar em Tabatinga e já tem que estar lá em Itamaraty, tá? Itamaraty, para quem não sabe aqui, é a ponta de baixo, que é bem mais feio do que Tabatinga. A questão da universidade também tem que ver essa questão da inovação aberta e da inovação fechada. Todas as universidades brasileiras ainda trabalham com o paradigma da inovação fechada, que é você partir do princípio que os melhores cérebros estão aqui dentro. E nem sempre estão aqui dentro, tá, professor? Vocês falaram em gente que está trabalhando na Alemanha, está trabalhando em Portugal, etc. e tal. Hoje em dia não faz a menor diferença para um desenvolvedor trabalhar em qualquer lugar que seja, tá? Ele pode trabalhar na Alemanha, ele pode trabalhar aqui em Manaus, pode trabalhar na Índia. A gente, na nossa equipe, tem gente que está espalhada pelo mundo todo e os caras não reclamam de aluguel, não reclamam de autobahn, não reclamam de carro, né? E com relação ao Exército, né, eu vou só dar um dado, já que você falou de Brasília. Semana passada, eu estava na Torre Digital lá de Brasília. O senhor conhece Brasília, né? O senhor sabe a dificuldade que é para chegar na Torre Digital. Eu não estou falando da Torre de TV que fica no eixo monumental, estou falando da Torre Digital. Desde Fonte Boa, há 5 anos atrás, quando eu comprei numa farmácia um chip da TIM, da Claro e da outra, Vivo, né? Lá numa farmácia lá de Fonte Boa, que é meio caminho entre Tabatinga e Tefé, né? Não tive internet, eu tive que comprar um voucherzinho de uma empresazinha de fundo de quintal lá para poder ter internet. Os caras me cobraram R$50 e eu fiquei 15 dias com internet perfeita. E a Vivo, a Claro e a TIM não conseguiram me dar internet, mesmo comprando. Então, desde Fonte Boa, eu não tinha visto 0G no meu celular. E quando eu cheguei no topo da Torre Digital lá de Brasília, o que eu vi? 0G. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? A gente nem está muito atrasado de quem está na frente, mas também a gente não pode se contentar com a velocidade que a gente está fazendo esse trabalho, né? Então, é preciso que vocês, que estão capitaneando essa discussão, né, cheguem para quem estabelece a meta e digam, ó, será que 2029 para chegar lá em Tabatinga não é muito tempo, não? Né? Será que não consegue menos, já que é uma semana o ciclo de você lançar um cabo? Né? Então, é pegar a informação dela aqui, que diz que tem 31 bilhões, e 31 bilhões é muito
para você passar o cabo com a estrutura mínima, né? E colocar os nossos políticos no circuito, né? Porque é difícil chegar em Brasília, mas não é tão difícil para quem tem uma rede amazônica. Bom, e assim, eu tentei amenizar a crítica ao máximo, porque eu estou de participar de um novo ciclo, com a minha crítica bem azeitada, né? Perfeito. Até para fazer a minha autocrítica, tá bom, pessoal? Obrigado pela paciência de todos aí, e se alguém mais quiser falar aqui... Não dá mais tempo, não dá né, mais na verdade. Tempo. Então, muito Obrigada pela sua contribuição. Alguém quer responder alguma coisa? Eu gostaria de colocar, eu acho que a crítica é válida. Eu sou sempre a favor de que a gente não pode depositar tudo no governo. O brasileiro, a gente gosta de falar que o governo devia fazer isso, o governo devia fazer aquilo, o governo devia fazer aquilo outro. Só que você passa do lado de alguém passando fome e não faz nada. Você sai do seu trabalho e vai para sua casa, a secretária que trabalha na sua casa talvez mora com 4 metros quadrados, ela, filho, cachorro, papagaio, e a gente não faz nada. Então a gente tem que ser autocrítica de sociedade primeiro, e não transformar tudo isso para o poder público. Como nós, como sociedade civil, o que a gente pode fazer? Então, primeiro levar a informação, levar o conhecimento, as empresas vão ser criadas no Amazonas, e a pessoa que ganhar dinheiro aqui, ela vai reinvestir aqui, aí começa a ter público-privado, e isso não é uma virada de um clique. A gente não pode comparar o Brasil com China, com Índia, que são políticas diferentes, são regimes diferentes. Então, a gente tem sim que, como brasileiros, fazer uma autocrítica e saber o que você vai fazer. As empresas que aqui ganham dinheiro, aqui deveriam investir mais dinheiro e começar a crescer mais. E aí sim a sociedade muda. É muito fácil a gente jogar a culpa nos políticos. É muito fácil. Não estou falando que eles estão corretos ou nada, mas é a fuga nossa, como sociedade civil, colocar a culpa no político. E a gente? O que a gente faz do próximo, ali do lado? Do seu vizinho que está precisando de uma ajuda, na sua secretária que está precisando de uma ajuda, naquele menino que você conhece, que se você pagar um curso de informática para ele, ele vai. A gente não faz nada porque acha que pagar o curso para aquele pessoa tem que ser o governo. Então, a gente tem que ter uma crítica como sociedade como um todo. Também, rapidamente... Não, mas o debate é assim, é democracia. E é bom que tenha contrapontos dessa forma, que a gente ajuda a debater, identificar oportunidade de melhoria, dificuldades, imperfeições, nós somos todos humanos. Mas boa parte do que você falou, eu posso dizer que eu concordo, né? Muitas vezes a gente se acostuma com o médio, com o bom ou com o regular, e a gente precisa mais, a gente precisa se cobrar. No laboratório, a gente está se cobrando mais, cada vez mais, tá? Sim. Né? A gente tem trabalhado muito em conectividade de longa distância, né, dentro de projetos, né? Assim, um ponto que você falou, na verdade, uma crítica, às vezes é a informação, né? A gente tem trabalhado exatamente nessa parceria para a gente informar, desmistificar aquela coisa que a universidade pública não tem resultado efetivo. Como eu falei, vocês estão todos convidados para fazer visita no laboratório, né, no laboratório que eu trabalho, para mostrar os nossos resultados, que a gente, de fato, entrega o que a gente se compromete, né, é uma assinatura que a gente faz. Nós, lá do laboratório, não estamos fechados, a gente está aberto e convida pessoas, vocês podem visitar, entender o nosso trabalho. É a nossa obrigação dar essa... ninguém está fazendo... A universidade não faz favor, não, é uma obrigação nossa abrir para que vocês entendam e reconheçam o investimento que é feito, né? No nosso grupo especificamente e outros, a gente recebe alunos de outras áreas, pesquisadores, não está fechado, né? Podem ser alunos da universidade, mas pode ser aluno de outras universidades, a gente recebe, né? E faz parte do grupo de pesquisa. A gente tem limitações com relação à normativa, que 2/3
deve ser alunos da instituição e um terço de fora, mas assim, puramente normativas, então não há nenhum tipo de restrições. É bom saber, porque de repente tem alunos e pesquisadores de outras instituições que podem continuar e participar desse processo. Valeu. Bom, Deus o livre. Aqui é só para frente, meu amor. Aqui é só em frente. Bom, vamos chegando ao fim do nosso painel. Poderíamos ficar aqui horas e horas conversando, discutindo. Foi muito importante a participação de vocês todos, de vocês especialmente. Vamos levantar aqui para a gente fazer o encerramento oficial. A gente agradece a presença, a participação e o carinho com a Amazônia que eu quero, entendendo que todos vocês, nossos convidados, são os nossos parceiros, e é sempre importante a gente reunir forças para o bem maior, lembrando que a proposta do Amazônia que eu quero é reunir essas pessoas, reunir o que a gente já tem na mão e pensar o que a gente pode avançar. Na verdade, a gente quer mesmo engajar as pessoas e fazer trazer essa pergunta que você trouxe aqui para a gente. Qual é a Amazônia que você quer para o futuro? Mas o que você está fazendo hoje para a Amazônia que você quer no futuro? Então, essa reflexão que a Amazônia que eu quero vem trazer, de que forma a gente está contribuindo, de que forma a gente está agindo democraticamente, de que forma a gente está passando essa palavra adiante, trazendo a nossa contribuição dentro do que nos cabe, entendendo que estamos em esferas, né? Cada um na sua esfera aqui está fazendo o melhor que pode. Mas é isso, a gente agradece. Essa é a Amazônia que nós queremos para o futuro, mais unida, desenvolvida, consciente, próspera e justa. Obrigada a você que nos prestigiou até aqui. Seja sempre muito bem-vindo na transmissão e continue nos acompanhando. Fundação Rede Amazônica pelas redes sociais, o site do Amazônia que eu quero, no Portal Amazônia e todas as plataformas do Grupo Rede Amazônica. Inclusive, a gente recebeu algumas perguntas aqui que, infelizmente, não conseguiremos responder por causa do tempo, mas nós encaminharemos as perguntas para os nossos painelistas queridos. Então, um obrigado especial a todas as equipes dos 7 estados, do Grupo Rede Amazônica, que contribuem para que tudo isso aqui aconteça. Vamos em frente, a gente se vê em breve, juntos podemos mais, e até a próxima. Boa noite a todos, a gente vai se despedindo por aqui, e até a próxima. Beijos de luz.